Prezadas senhoras, prezados senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. Acabamos de evocar nesses dias o dia que homenageia mundialmente a mulher. Esse Dia Internacional da Mulher, que tem merecido em várias partes do Ocidente os mais diversos tipos de manifestações políticas, umas, artísticas, outras, religiosas, tantas, sociais diversas, chama-nos a atenção para que em nossos arraiais espíritas possamos pensar nessa realidade reencarnatória dos espíritos que chegam ao mundo sob a vestidura feminina. O codificador Allan Kardec teve ensejo de perguntar aos imortais, logo da pergunta 202, sobre qual era a preferência do espírito quando da sua reencarnação. Chegar à Terra sob um corpo masculino ou sob um corpo feminino? E o Espírito de verdade lhe responde que isso pouco importa ao Espírito, importa-lhe o gênero de tarefa que ele terá que realizar no mundo. É graças a esse tipo de tarefa ou de missão que o Espírito então opta, quando tem condições para isso, por um corpo da estrutura feminina ou masculina. Quando refletimos a esse respeito, nos damos conta de que alguém que reencarna como mulher não veio à Terra numa indumentária feminina por acaso. É porque no mundo além, certificando-se do gênero de tarefas, do tipo de compromissos que lhe caberia no mundo físico, entendeu que o corpo feminino, com tudo o que o acompanha, seria a melhor estrutura biofísica para que o espírito pudesse então realizar a sua missão. Logo, nenhuma mulher é mulher por acaso, mas sim uma cooperadora da divindade, uma missionária do amor e do lar, e de tantas outras obras que extrapolam as dimensões domésticas. Mas o corpo feminino traz na sua estrutura incontáveis possibilidades para o espírito no bojo da sua evolução. É dessa maneira que evocamos no século IV antes de Cristo a figura da sumo sacerdotisa Lisimaquia, que teve a oportunidade de ser a mais respeitada mulher espiritual do seu tempo. Na velha Grécia, ela conseguiu ser sacerdotisa durante 64 anos de sua existência. Mas quando pensamos no século II depois de Cristo, acharemos Mitilides, que foi sacerdotisa da mãe dos deuses
ou da deusa mãe do Oriente? A deusa Cíbele abençoou a sua sacerdotisa, porque ao longo de muitos anos foi ela que pôde expressar o pensamento da deusa em todos os arraiais do Pireu, cidade portuária em que nasceu e viveu. Mas também nos lembramos de Aquidâmia, a notável sacerdotisa de Deméter, que era a única mulher casada que podia participar das Olimpíadas, sabendo que os Jogos Olímpicos da Grécia tinham caráter religioso à época. E a sacerdotisa de Deméter tinha a possibilidade de ter o seu trono, o seu lugar de destaque ao lado dos juízes, que eram as mais altas autoridades da Grécia. Dessa forma, começamos a ver no passado figuras femininas desconhecidas do grande povo, das grandes massas, representando a figura feminina, onde se pensava somente no poder masculino. Mas quando refletimos nessas sacerdotisas, desde Lisimáquia a Aquidâmia, não podemos deixar de chegar mais próximo a nós, aos nossos tempos de agora, para evocar uma figura de mulher notável, sacerdotisa do seu dever, até a sua desencarnação, que nasceu em Murga, na cidade de Nápoles, no ano de 1854, exatamente 3 anos antes de que aparecesse em Paris o Livro dos Espíritos. Com poucos dias de nascida, a menina se torna órfã de mãe. E a vida naturalmente se lhe transforma desde o berço, porque aos 8 anos de idade ficará órfã também de seu pai, assassinado que foi. E alguns amigos, depois de não suportar criar a menina, entregam-na à sua avó paterna, enferma de temperamento ruim, inabilitada para lidar com crianças, deixa nas ruas. Até que alguns vizinhos, vendo aquela menina desamparada, perguntam-lhe se ela não se lembrava de alguém que a pudesse cuidar. E a pequena vai para a casa de um casal, que ela se lembrava que era amigo de seu velho pai. E o casal resolve por guardar a menina em seu lar, até que resolvessem os documentos para que ela ingressasse numa instituição religiosa. Deveria ser levada ao convento, onde teria a chance de estudar, de formar-se, de ser alguém na vida, naqueles idos do século XIX. Mas enquanto a pequena de 9 anos agora se achava na casa dos seus benfeitores ocasionais, estes receberam a visita de um casal para o jantar. E o casal, depois do jantar, passou a fazer levantamentos das novidades europeias, particularmente da França, quando os espíritos falavam às pessoas através das mesas que giravam, dos móveis que respondiam a perguntas,
E então se decidiram os 2 casais, uma vez que a menina já estava no seu quarto para dormir, em tentar a experiência de fazer a mesa girar. Era uma mesa relativamente grande. Os 4 adultos estenderam as mãos e esperaram durante longos minutos, 15 minutos, dizem os escritores, e nada. O casal visitante lembrou-se de que nas suas leituras soubera de que o número de pessoas influenciava na realização do fenômeno. Então, a dona da casa foi chamar a pequena, que já dormia, para que viesse compor o grupo, a fim de que a força da equipe facilitasse a realização do fenômeno ou não. A pequena, vestida em camisolas, assentou-se no meio dos adultos e obedeceu às ordens. Era o momento de estender as mãos. E ela estendeu as suas. E logo que estendeu, poucos instantes depois, a mesa começou a tamborilar com os pés. As cortinas da sala inflaram, as janelas se abriram, como se mãos invisíveis as houvessem aberto de fora para dentro. Os objetos sobre a mesa começaram a flutuar na sala e, naturalmente amedrontados, todos retiraram as mãos. E tudo voltou ao estado anterior, menos as pulsações. Estavam todos excitados com o fato ocorrido. Era de fato deslumbrante ver o móvel levantar-se do chão, todas as peças se moverem na sala. Mas agora queriam testar de quem era aquela força plástica que houvera conseguido tal milagre. Os adultos começaram um a estender suas mãos sobre a mesa sem que nada ocorresse. Por desencargo de consciência, trouxeram a pequena para que ela estendesse as mãos. E foi exatamente nessa hora que toda a fenomenologia se repetiu, mais intensamente. Os calçados foram arrancados dos pés, flutuavam no espaço da sala. As garrafas de água, os jarros de água, flutuavam no espaço, como se mãos invisíveis os acionassem. A menina assustada recolheu as mãos. E a família descobriu que guardava em casa, sem que o soubesse, um animal sagrado. Alguém que poderia servir para alegrar aos seus convivas, aos seus convidados no futuro. Desistiram da ideia de levá-la para o internamento na instituição religiosa, porque agora teriam uma distração em casa. Imaginaram, cada vez que chegasse uma visita, expô-la, para que fizesse a mesma coisa para os visitantes. Como as mães de hoje ou de ontem, que mandava as crianças dizerem versinho para as tias, para os tios, tocar piano para as visitas. Naturalmente, para a criança não há nada mais desconfortável. Então, no caso da pequena, ela serviria como médium, como sensitiva, para provocar fenômenos, a fim de que os louros se quedassem, ficassem para a família anfitriã. Os anos se passaram. Nesse estado de coisas, a pequena casou-se aos 15 anos de idade. Mas foi um casamento infeliz. Possivelmente ela se casara para ter a sua vida própria, sofrida desde o nascimento, para ter a sua própria liberdade. Seu pai havia deixado para ela algumas economias, embora fosse um pescador. E com essas economias,
a jovem abriu uma pequena loja, que chamaríamos hoje uma mercearia, com artigos variados, de onde retirava a sua própria manutenção. Mas aos 23 anos de idade, foi descoberta por uma mulher que vivia em Nápoles. Era uma mulher inglesa, que os biógrafos não trazem o nome. Dizem apenas que ela era esposa de um senhor chamado Damiani, que eram médiuns, que faziam sessões espíritas em casa em Nápoles. E numa dessas sessões, o espírito John King dirigiu-se à senhora Damiani, passou-lhe o endereço da menina, da jovem, pedindo-lhe para que a procurasse, porque ela tinha uma excelente potencialidade mediúnica. Deu-lhe o endereço e a determinação, e a senhora Damiani foi até onde se encontrava a jovem Eusápia Paladino. Desde então, o senhor Damiani levou-a para a sua sessão, e junto com os esforços do notável professor Ercole Chiaia, trataram de educar-lhe a faculdade mediúnica, deram-lhe a instrução inicial, para que ela soubesse o que se passava consigo, o de que se tratava, e tivesse um controle maior sobre os fenômenos que realizava. Nesse ínterim, agora pelos idos de 1888, Ercole Chiaia, professor da Universidade de Turim e de Nápoles, escreveu ao amigo seu de Roma, era o professor Cesare Lombroso, convidando-o a que fosse a Nápoles para conhecer, investigar, quem sabe, aquela jovem médium que ele, Ercole Chiaia, houvera descoberto ali nas sessões de Damiani. Somente em 1891, 3 anos depois, é que o professor Cesare Lombroso teve a oportunidade de viajar a Nápoles para conhecer a jovem, mas ele tinha uma predisposição especial. Era contra todas essas coisas que à época falavam das notícias da França e mesmo da Itália a respeito da fenomenologia espírita. Estava Cesare Lombroso preparando um livro contra o espiritismo, contra a mediunidade. Seria o grande libelo, escrito por um homem de notável formação antropológica, e dessa maneira possivelmente surtiria um efeito muito drástico junto à comunidade científica e à comunidade em geral, quase sempre de poucas letras. E foi então para Nápoles, com essa disposição. Programou-se para realizar com a jovem médium 2 sessões. Alugaram o salão de um dos hotéis de Nápoles. E no horário aprazado, numa tarde, Cesare Lombroso, Ercole Chiaia, Tamburini e outros cientistas das universidades de Milão, de Turim, de Nápoles, de Roma, ali se encontraram para investigarem a jovem sensitiva. Examinaram-na totalmente. Lombroso tivera o cuidado de levar consigo a sua filha, Paola Lombroso, para que, se houvesse necessidade de algum exame mais íntimo na médium, a sua filha pudesse fazer, e foi o que aconteceu. A simplicidade de Eusápia
imediatamente conquistou a amizade de Paola Lombroso. E examinada, foi atada a uma cadeira de alto espaldar, pelo tórax, os braços presos aos braços da cadeira, os tornozelos presos a eletrodos, mesmo estando ela diante da equipe de sábios que a observavam a pequena distância. Mas ela tudo consentia com tranquilidade. Cesare Lombroso, que chefiava o grupo, disse-lhe que quando ela estivesse pronta, poderia dizer para que ele desse começo à pesquisa. E logo, a jovem afirmou para o sábio que ela estava pronta. Iniciada a sessão, a cabeça da jovem tombou para a frente e logo se impertigou. O rosto se lhe transformou. Era um rosto másculo, e de sua garganta uma voz igualmente masculina, guturalizada, se fez ouvir no salão. Eu sou John King, que vivi um dia no Caribe e me chamei Henry Morgan. Dessa maneira, o espírito identificava uma encarnação anterior no Caribe. Estamos prontos para o trabalho que os senhores desejarem. E novamente a cabeça da médium pendeu. Dos seus orifícios faciais, os sábios perceberam que uma substância branco-leitosa começava a se evolar de sua boca, seus ouvidos, suas narinas. E logo, os objetos que tinham sido colocados propositalmente, pandeirolas, cornetas, pianolas, começaram a ser tocados no espaço, como se mãos invisíveis as segurassem. E depois de alguns instantes foram para os seus devidos lugares. Os sábios já estavam admirados, entusiasmados, porque era ainda tarde e a sala era coada pela luz do entardecer. Eles podiam ver tudo com muita clareza, mas eles estavam preocupados, porque não esperavam de ver aquilo que estavam vendo. Cesare Lombroso supunha que tudo não passasse de um truque, que agora ele estava verificando que não era. John King volta a falar, incorpora médium e se dirige ao líder da mesa. Gostaríamos de lhe apresentar uma outra possibilidade. E a mesa, detrás da qual se encontravam os sábios, uma mesa do hotel, antiga, de tampo de mármore de Carrara e pés de ferro, começou a flutuar como se fosse uma pluma, e fazia menção de imprensar os doutores contra a parede, e voltava como se estivesse com eles a brincar. Começaram a transpirar os sábios, porque aqueles homens todos ali reunidos não conseguiriam levantar aquela mesa de tampo de mármore e pés forjados em ferro. Novamente volta John King. Os senhores estão admirados, mas ainda poderemos fazer algo um pouco mais interessante. E novamente a médium libera aquela substância alvo leitosa, que um dia foi chamada de ectoplasma,
por Charles Robert Richer. Durante as célebres experiências por ele realizadas em Argel, no início do século XX. A partir de então, enquanto aquela substância se evolava e desaparecia no espaço, de um cômodo contíguo à sala da reunião, separada por uma cortina pesada, alguém abriu-a. Era uma mulher de baixa estatura, com a cabeça velada, que se dirigiu ao centro da mesa onde estava Cesare Lombroso. Ergueu o véu e lhe disse: mio fior, mio filho. Era uma maneira como sua mãe o chamara quando ele era criança. Só que sua mãe já havia desencarnado havia mais de 40 anos. E agora estava diante dele, materializada, a falar-lhe, a segurar-lhe as mãos, a dizer que finalmente se houveram encontrado, para que ele tivesse a certeza de que a morte não mata a vida, de que os indivíduos saem dos corpos, mas não se afastam da vida, e que os nossos amores não morrem, ainda que diante da morte do corpo. Cesare Lombroso se emociona até não mais poder. Jamais lhe passara pela mente encontrar-se fisicamente com sua mãe, desencarnada havia tanto tempo. Terminado esse momento em que diante dele o vulto de sua mãe se esfuma, desaparece pouco a pouco, para que ele não imaginasse qualquer truque, alguém que se vestiu de sua mãe e que tivesse sabido de seu passado infantil. E ele declara a sua crença naquilo que acabara de ver. Ao invés de prosseguir no livro contra o Espiritismo, Cesare Lombroso escreve agora uma explicação científica para os fenômenos espíritas. Era espírita Cesare Lombroso, o grande pai da antropologia criminal, da fisiognomia, uma doutrina nos estudos do direito que pretendia, associada à psicologia, descobrir na formação craniana aqueles indivíduos que eram passíveis de se tornar criminosos, os chamados cérebro lombrosiano, que naturalmente, por razões naturais, o progresso das ciências foi mostrando que não tinha sentido e hoje não é mais aceita. Mas a época produziu um grande frisson nos meios acadêmicos da Europa e do resto do mundo. Graças a isso, Cesare Lombroso passou a ter a Eusápia Paladino como se lhe fosse uma filha do coração. Viu que ela não tinha nenhuma intenção de enganar, e que de fato não enganava. Ela era médium, restava-lhe agora estudar para saber o que era aquilo, de onde provinha aquela realidade que ele acabara de assistir, com todos os seus assessores igualmente cientistas. Levou Eusápia à Universidade de Roma, a Turim. Levou Eusápia a Milão. E dessas visitas para a produção de fenômenos e estudos por diversas universidades italianas, ela começou a sair do país, a ser levada para a França, a Inglaterra, para variados outros lugares, onde os pesquisadores queriam examiná-la nos seus próprios centros de pesquisa.
aos 56 anos de idade, Eusápia já era a médium mais pesquisada do mundo, já cansada, porque começara aquele labor havia muitos anos, e certamente o cansaço físico já interferia na qualidade da produção mediúnica. Até que em 1918, aos 64 anos de idade, desencarna Eusápia Palladino, a médium mais pesquisada do mundo. Deixou uma folha de serviços notável, porque graças à sua faculdade mediúnica, em cada universidade a que era levada, John King respondia aos doutores em inglês, em alemão, em árabe, enquanto ela era analfabeta. Mal conseguia firmar seu próprio nome e não sabia falar outra língua que não fosse o italiano napolitano. Dessa maneira, foram vários os sábios que se converteram à realidade do fenômeno, depois de haverem-na acompanhado ao longo de muitos anos de pesquisas duras, rígidas, difíceis, que ela suportava com bonomia, mas não sem sofrimentos. Na medida em que o tempo avança e vamos pensando nessa notável médium do século XIX, não podemos esquecer dessa missão feminina em todas as áreas. O notável poeta do espiritismo, Leon Denis, um dos seus mais grandiosos pensadores, que era um autodidata, que estudou até poucas séries e depois complementou a sua formação por ele mesmo e se tornou um dos homens mais cultos de sua época. Escreve num dos seus livros, No Invisível, a respeito da sensibilidade mediúnica da mulher. Afirma Denis, graças aos seus estudos e observações, que o organismo da mulher, que é adaptado para a maternidade, para determinados registros finos, para a captação de energias finas, certamente predispõe a mulher a que seja, quando médium, excelente médium. A sua sensibilidade permite-lhe filtrar de maneira mais intensa as vibrações do mundo invisível. Dessa forma, as mulheres médiums, aquelas que têm tarefas mediúnicas, costumam apresentar uma rara sensibilidade. Naturalmente que se deve considerar as exceções. Não são todas as mulheres médiums que têm esse registro fino, e não são todos os médios homens que deixam de deter esse registro fino. Mas a história da humanidade está apinhada de médiums, como as sacerdotisas gregas às quais nos referimos, mas também aquelas que conhecemos na Europa, como a notável médium de efeitos físicos, Madame de Perrance, que foi investigada na Inglaterra, e no auge da pesquisa, para que os espíritos realizassem materializações de alto nível, ela ia se desmaterializando
diante dos olhos dos sábios, ficando seus vestidos sobre a cadeira. E depois ele ia se inflando outra vez. Quando terminava o trabalho, ia reaparecendo o seu corpo dentro da roupa de novo. Investigações científicas por Antônio J. Freire e outros vários ingleses que acompanharam os trabalhos de Madame de Perrance. Mas a Europa conheceu a notável Florencia Cook, que serviu a William Crookes, o mais notável fisicoquímico do século XIX na Inglaterra, como médium para que ele pudesse estudar o espírito materializado de Anne Morgan, também conhecida como Kate King, filha de Henry Morgan, ou do John King, que se comunicava por meio de Eusápia Paladino. Foi graças a Florencia Cook que William Crookes, destacado pelos colegas cientistas da Inglaterra para examinar aqueles fenômenos por causa de sua autoridade acadêmica, ele consegue, depois de 3 anos de investigação, escrever à Sociedade Dialética de Londres, que queria que ele afirmasse se aquilo era possível. E ele então escreverá: não lhes digo que seja isso possível, eu lhes afirmo que isto é verdade. Mas quando pensamos em Florencia Cook, temos que pensar em Martha Berrault, também conhecida como Eva Curière, que na Vila Carmin, em Argel, sob os estudos do notável Charles Richer, realizou durante vários anos o seu trabalho, servindo-lhe para que ele pudesse constatar a realidade da vida ultratumba, a realidade da vida espiritual, quando diante dele se corporificava um árabe que falava truncadamente o francês, porque naquela época, aquele país africano, Argélia, era dominado pela França, e o espírito Biamboa, árabe nas suas expressões, na sua aparência, falava com ele em francês arrastado, mas ele que contara antes, no cômodo que mandara construir especialmente para as sessões, que só havia uma porta e entradas de ar como básculas inamovíveis. Ele entrava, primeiro, examinava o ambiente, entravam seus 3 companheiros da academia, seus colegas que o ajudariam a examinar, eram 4. Entrava a médium depois de examinada, que por eles era igualmente atada à cadeira, 5 pessoas. E no auge da sessão, na medida em que se evolavam dos seus orifícios faciais o ectoplasma, Richer se dava conta de que havia 6 pessoas no ambiente, porque o árabe ia se formando, ora da cabeça para os pés, ora dos pés para a cabeça, como quem construísse uma escultura de estatura mediana, barbas longas, cabelos longos e abundantes. Um árabe, roupas talares listradas, amarrada à cintura, um cajado na mão. Não era possível, porque a médium era obrigada a tomar vomitórios, suas partes íntimas eram examinadas para verificar se ela não guardava alguns rolos de gases. Às vezes a pessoa tem tanta dúvida que fica estúpida. Então, agora aparecia 6 pessoas, entre eles, a 6ª pessoa, entre eles, Richer,
cumprimentava Bienboá, que apertava-lhe a mão. Ele sentia a mão humana, a mão máscula, mas ficava na angústia. Possivelmente pensava, se ele confirmasse aquilo, o que ele ia dizer aos seus colegas de universidade, ele que era prêmio Nobel de Fisiologia. Então, nas derradeiras sessões, ele pensou, se é uma pessoa humana que está diante de mim, tem pulmões, respira. E preparou então, Richer, um copo com uma solução química de água de barita. Essa água de barita é transparente como a água comum, mas porque está misturada com sais de bário, quando soprada pelo gás carbônico dos nossos pulmões, a reação com o gás carbônico provoca uma precipitação no fundo do vasilhame e a água fica totalmente leitosa ao contato do gás carbônico. Na devida reunião, o notável Richer retira o copo com a cânula e pede a Bienboá se podia soprar-lhe o canudo, o que Richer não sabia, que quando ele pensou, os espíritos já sabiam o que ele estava pensando. E quando sopra o canudo, a água fica totalmente leitosa e o precipitado que vai para o fundo do copo. Richer não teve dúvida que era um ser humano, porque isso só acontece com a expiração do ser humano. Escreveu com grande honestidade todos os passos da sua pesquisa, mas não teve a audácia de dizer que era mediúnico. E publica um tratado de metapsíquica. Para ele era um poder mental, era um poder a mais do psiquismo humano de produzir essas coisas. E mais tarde, já idoso, sem ter parado um dia sequer de pensar em tudo aquilo, ele resolve se retratar. Já era tarde. Escreve um romance mediúnico, aliás, um romance sobre a mediunidade, e o intitula A Grande Esperança. E nesse romance, ele então afirma a realidade da mediunidade. Naturalmente, Eva Curière cumpriu seu papel. Mas se olharmos aqui no Brasil, a quantidade de mulheres médiums que conhecemos, a começar por Zilda Gama, a grande médium de Victor Hugo, de Além Paraíba, nas Minas Gerais. Se pensarmos em Ivone do Amaral Pereira, a notável médium de Charles, de Rio das Flores, no sul do estado do Rio de Janeiro. Se pensarmos na notável Sueli Caldas Schubert, ainda encarnada entre nós, Irtes Terezinha de Andrade, na zona da Mata de Minas Gerais. Se pensarmos nas mulheres que foram médiums no Brasil e que se destacaram no meio em que viveram, temos um número avultado daquelas que souberam colocar a sua sensibilidade a serviço de Jesus. Muitas são as mulheres que reencarnam-se com esse compromisso, ao lado da maternidade, ao lado da formação do lar, o compromisso com o atendimento espiritual, o serviço da mediunidade. E quanto mais ela se dedica
ao bem via mediunidade, melhor rumo empresta a sua caminhada terrestre, conseguindo nessa sensibilidade, por meio de sofrimentos, de angústias, de dificuldade de vários matizes, trabalhar a família. Quando é casada a médium, muito dificilmente ela é casada com um marido que a entenda. Mesmo quando ele se diz espírita, também é um horror, porque entra o tal do ciúme. E a marido se tem ciúmes até do desencarnado, que a mulher dá passividade. Você está recebendo muito esse espírito. Agora só falta levar a cama para o centro espírita. Exatamente como algumas mulheres fazem com os maridos médiums, que também atucanam um pouquinho. Só falta agora você ir dormir no centro. Mas hoje estamos falando pró-mulheres. Dessa forma, quantas são aquelas que têm que administrar o mau gênio do companheiro, porque na hora que ela tem que sair para a sessão mediúnica, é que ele tem vontade de comer um bife à milanesa, é que ele tem vontade que ela faça uma coisa sofisticada, para, inconsciente ou conscientemente, atrapalhar o roteiro mediúnico de sua companheira, sem que saibam, pobrezinhos, que é graças a essa dedicação que a esposa protege o lar das investidas sombrias, das investidas trevosas, protegendo a ele, aos filhos, a si mesma, porque se tu buscas o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, escreveu o apóstolo Paulo, tu e tua casa se salvarão. Enquanto a esposa muitas vezes chora calada, a incompreensão do companheiro, o trabalho do bem, ela vai realizando. Encontra um jeito de frequentar um centro à tarde enquanto ele está trabalhando. Encontra uma forma de deixar tudo pronto, de adivinhar o que ele vai querer, para que ele não atormente. Mas mesmo assim, quem está fora da sintonia do bem sempre arranja uma forma de atucanar, de perturbar e de causar problemas, imbuído desse espírito machista e atrasado de muitos homens na terra. A faculdade mediúnica, se é bela na dimensão masculina do ser, na dimensão feminina ela se agranda, porque o espírito que sofre acha no sentimento da médium o aconchego maternal. O espírito feroz acha na compreensão da mulher mãe o braço e o abraço capaz de envolvê-lo. O espírito rebelde que se comunica achará na mulher mãe a correção psíquica de que ele necessita, a piedade mesclada ao espírito corretivo que todas as mães carregam consigo. Elas sabem beijar e abraçar os filhos, mas sabem colocá-los no devido lugar. Com os espíritos passa-se o mesmo. A mulher médium, quando devidamente vinculada ao conhecimento da doutrina espírita, consegue trabalhar o comunicante, dando-lhe esse norte de que necessita. Se são benfeitores, encontram na sensibilidade feminina essa veracidade emocional, conseguem transfundir para quem ouve a verdade que trazem até nós pela sensibilidade da mulher. Mas como tudo que dá para rir, dá para chorar, os mais terríveis obsessores que encontramos no além se apresentam como mulheres frias, calculistas,
porque o espírito na faixa feminina desenvolve essa acuidade, essa percepção fina, essa capacidade fina de perceber as coisas. Quando se volta para o mal, ela usa tudo isso em prol do mal. Quando as mulheres se decidem vingar, elas são mais terríveis, perdoam mais dificilmente, no além também. Um dia, conversando com Dona Ivone do Amaral Pereira em sua casa, uma vez que a visitava com regularidade, a seu convite, ela me disse na conversa que entabulávamos: meu filho, de todos os obsessores que eu tenho conhecido no além, os mais terríveis são mulheres. Com a mesma força com que elas amam, elas odeiam. Com a mesma força com que elas constroem, elas destroem. Narrei a Dona Ivone, numa dessas oportunidades, uma experiência que eu vivi nesta minha atual encarnação. Quando fundamos a nossa sociedade espírita, em 1980, na nossa primeira reunião de desobsessão, comunicou-se uma entidade que se apresentava como feminina. Eu a vi chegar, sem saber que era uma mulher. Vi uma coruja enorme, desproporcional, que deu um grito e pousou junto à mesa de atividades mediúnicas. Meu coração disparou com a visão. E aquela coruja foi se convertendo numa mulher de uma beleza incomum. E se comunicou. Depois, ouvindo a gravação de sua mensagem, ela dizia o seguinte, que naturalmente eu vou converter em poucas palavras. Ela estava ali para salvar a nossa juventude, para fazer-nos uma advertência. Era um período próximo ao carnaval, e ela dizia que tinha uma equipe de mulheres desencarnadas vinculadas à prostituição, que eram incumbidas de vingar-se dos homens, porque ela era uma mulher que fora enganada por homens, fora levada à prostituição pelo homem que ela amou um dia. E então, desde que desencarnara, patrocinara no além a perseguição aos homens, no sentido de perturbá-los, de confundi-los. E essas jovens espirituais que ela soltava no período carnavalesco, tratava de fixar-se aos rapazes e levá-los às enfermidades, ao crime, à orgia, à droga, ao alcoolismo, com esse espírito de vingança. Mas alguma coisa ligava ao nosso grupo. Alguém ali chamava-lhe a atenção. Algum dos trabalhadores, algum dos frequentadores, alguém que ela sentiu um enternecimento pelo grupo. E sabendo que tínhamos muitos jovens, vinha para nos advertir. Foi quando começamos a fazer os nossos retiros carnavalescos, levando os jovens conosco. E até hoje fazemos, 31 anos depois. Dessa forma, esse espírito sempre se comunicava, e um dia eu lhe perguntei, antes de que ela se comunicasse, há quanto tempo ela se devotava àquela missão infeliz no além. E em 1980, ela me disse: estou há 76 anos fazendo isto. Contou-me a história de aquele homem que a enganou na encarnação última no Brasil. Era o mesmo que a tinha enganado na encarnação anterior em Paris.
Então ela tomou um ódio não daquele homem, mas de todos os homens, e se vingava deles. Mas o nosso benfeitor nos disse que quando ela aceitou ir à reunião mediúnica, é porque na sua intimidade algo já começava a se modificar. Quando ela descobriu alguém que lhe era querido e por isso se maternalizou, estava próximo o desfecho feliz daquela história. Quando raiou o ano 2005, ela não mais se comunicou. Cada vez que se comunicava, uma vez por ano, somente, a época das festas carnavalescas. No começo era uma coruja enorme, depois passou a apresentar-se como gente. E cada vez eu, como médium, percebia que ela tinha menos mágoa. Os espíritos foram trabalhando com ela no além, enquanto ela despejava na comunicação, uma vez por ano. Aquilo que lhe causava mal foi uma psicanálise que durou mais de 20 anos. Entre o além e o aquém, ela tratada lá e se comunicando uma vez para drenar via médium aquilo que os espíritos iam achando que era importante que ela drenasse através do médium. Via chorar um dia, quando soube que precisaria renascer. Chorava arrependida do tempo que ficara no além provocando problemas, porque ela tinha consciência de que precisaria arrumar todos aqueles anos que inadvertidamente, de forma rebelde, se manteve naquela situação. A alma feminina, segundo os irmãos do além, foi-lhe preparada uma reencarnação educativa, em que ela não viria aleijada, com problema, cega, surda, muda, mas viria uma trabalhadora para lidar com casos difíceis de crianças com deficiência. Muitas dessas crianças com deficiência, aqueles homens que ela um dia desatinou, e eles enveredaram pelo alcoolismo e não conseguiram mais sair, para as drogas e não conseguiram mais sair, para o homicídio, para o suicídio. Então, na medida do possível, eles iriam reencarnando sob a tutela daquela mulher. Ela voltaria como mulher, sofrendo todos os conflitos internos e sentindo todo o amor do mundo por aquelas crianças de quem ela se sentiria responsável. A misericórdia de Deus, a reencarnação, a mulher, a mediunidade. Neste ano, quando o movimento espírita do mundo comemora os 150 anos de O Livro dos Médiuns, esse tratado de espiritismo experimental, como chamou Allan Kardec, cabe-nos homenagear a mulher médium, a mulher sensitiva, essa que, mesmo não sendo médium nos centros espíritas, mesmo não dando passividade a entidades desencarnadas, é médium da vida. Uma vez que por seu intermédio é que a divindade envia à terra os seus filhos. Essa mulher que dá à luz, essa mulher que cria os filhos saídos de outros ventres, essa mulher que dá à luz do ensinamento como professora, essa mulher que dá à luz espiritual na evangelização, nos trabalhos do bem,
que dá a luz da saúde na medicina, que dá a luz da mesa farta na lavoura. De qualquer maneira, eis a mulher dando à luz o bem. Quando evocamos de O Livro dos Médiuns seus 150 anos. Oxalá, neste momento denso do mundo, em que a mulher se permite prostituir, viver uma vida sem determinados comprometimentos éticos, como se tudo fosse válido para ganhar dinheiro, como se tudo fosse válido para dizer que é livre. Quando ela posa nua para ganhar dinheiro, quando ela troca de homens como quem troca de roupas para ganhar dinheiro, quando ela trai para ganhar dinheiro, certamente ela se converte numa pilha de tormentos e de problemas. Nesses dias em que estamos vendo tanto desmazelo na educação das jovens, porque tudo lhes é aberto, tudo lhes é fácil. Quando as vemos fumando e bebendo mais que os rapazes, estatísticas internacionais. Quando as vemos atacando sexualmente, abordando mais que os rapazes, temos que nos preocupar com essa fonte da sensibilidade. Porque se ela se estraga com tudo isso. E se ela é capaz de atrair, se estragada, atrairá o indevido, o imprestável, o perturbador. Quando encontramos o número de mulheres desatinadas, completamente desatinadas, porque quiseram um dia, infelizmente, viver a liberalidade dos homens e passaram dos limites. Por essa razão, evocamos a alma iluminada da Mãe de Jesus, da notável rosa mística de Sharon, para que Maria de Nazaré possa derramar sobre a mulher da terra, nossa mãe, nossa irmã, nossa filha, nossa amiga, as bênçãos da lucidez, para que a mulher saiba dizer não, saiba dizer sim, com responsabilidade, para que a mulher se dê conta da sua parte de cooperadora de Deus na ingente obra do mundo. Não foi à toa que em todo o seu messianato, as mensageiras de Jesus foram as mulheres, e aquela que ele escolheu para dar a notícia de que ele não tinha morrido foi uma mulher antiga, pecadora, vendedora de ilusões, Maria de Magdala, por quem ninguém dava nada. Foi a ela que ele confiou saber que ele voltara em primeira mão. Como procuras, Maria, no lugar dos mortos aquele que vive? Rabone, Maria. Pedimos assim a essa mãe simbólica da humanidade o socorro para as médiuns da vida, as mulheres, mães, para que nunca se enganem, imaginando que é aqui no mundo o começo e o fim de tudo. Estamos na terra en passant, estamos na terra de passagem, e por causa disso, todos responderemos pelo que semearmos aqui. Mas a mulher, por sentir mais, por ser mais penetrante, certamente sofrerá mais.
Porque ela sabia, ela sabe que se quiser, ela modificará o mundo. Não há um único homem que não ouça a mulher. Ele finge que não ouve, mas ele ouve a mulher. E na sua forma suave de ser, falando baixo, falando pouco, as que falam baixo e pouco, elas vão conduzindo a vida, o marido, os filhos, o lar. E diz a voz popular com muita certeza que cabe ao homem sempre dizer a última palavra. Está bem, querida. A mulher aparvalhada, atormentada, é a que briga, é a que grita, é a que xinga, mas a mulher é a que ama. Ele chega todo machista e ela diz, deita aqui, meu bem. Quando ela diz, deita aqui, meu bem, ele já está deitado. Parece o gato que a gente coça a barriga, o cachorrinho bota as pernas para cima. Todo homem é assim. Por mais que ele diga que não, mas ele é assim. É da nossa natureza. E a mulher que sabe ser mulher não briga jamais. Põe os pingos nos is, amando. Briga com ele, amando. Deita aqui, meu bem. E faz um carinho nele. É um passe. E o bichinho dorme. E quando acorda tem outra disposição. Nada de brigar. Mulher que briga é homem recentemente reencarnado como mulher. É do homem esse instinto de brigar por tudo. A mulher fica quieta e a gente imagina que ela está se acovardando. Ela está dando tempo ao tempo. Ele chega nervoso, deixa ele entrar no banho. Depois que ele tomar um banho, ele já sai melhor. Depois que ele jantar, ele já está melhor. Porque o homem com fome fica nervoso. E aí ela senta, meu bem, preciso falar com você. É nessa hora que ele entrega o cartão de crédito, a senha bancária. Ele entrega tudo, mas com amor. Hilaridades à parte. Vivemos a era da mãe. Não é porque ela foi trabalhar fora de casa que o lar se perdeu. É porque nas horas em que ela está em casa, ela não dá qualidade a essas horas. Porque ela quer ficar ao celular falando com as amigas. Mas ela já passou a semana inteira fora de casa. Quando ela estiver em casa, é em casa que ela deve ficar. Os filhos suportaram viver sem ela a semana inteira. Na hora que ela estiver em casa, ela é dos filhos. Ele é dos filhos. O grande problema da perda do lar não é a mulher trabalhar fora. É ela estar sempre fora, mesmo quando está em casa. Por isto, o que dá qualidade à relação mãe e filho não é o número de horas. Tem mães que quanto mais tempo fica perto do filho, mais o perturbam. É a qualidade dessas horas. É a verdade dessas horas. É a beleza dessas horas. É o diálogo. É o envolvimento. É a verdade exposta nas relações. Desse modo, o Espiritismo aí está para trazer-nos a pensar na mulher, nessa mulher que o Evangelho recita, nas falas de Paulo, nas falas do Cristo, nas falas de João, evangelista. Agradecidos estamos aos céus, a essa proteção sublime da Mãe mirífica de Jesus, para que juntos hoje, evocando essa data feminina internacional, o Dia Internacional da Mulher, nós todos possamos nos dar as mãos
e pensarmos nessa médium da vida que cada uma de nossas mães representa diante de nós. Foi graças a elas que nós chegamos ao mundo. Foi graças ao seu amor que nós ficamos no mundo. E mesmo aquelas que demandaram mais além, elas se tornaram estrelas. Todas as mães, quando morrem no corpo, ficam mais potentes sobre as vidas dos filhos. Os amam de onde quer que se encontrem, porque agora os podem ver o que no corpo não podiam. Daí então, demo-nos as mãos, agradeçamos ao Senhor da vida por elas, por nossas mães, por nossas irmãs,